paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um programa AD na Goiabeira. Sempre uma alegria ter vocês aqui. E hoje estou com uma convidada muito especial, a pastora Isabel, que vai trazer para a gente um testemunho de fé, um testemunho impactante que vai edificar muito a tua vida. Pastora, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui compartilhando o que Deus fez na tua vida. Amém. Eu quero agradecer também por ter essa oportunidade de estar aqui, né, podendo falar do meu testemunho, da transformação de vida, né? Meu testemunho é um pouco longo, não vai dar para falar tudo, mas eu vou dar um início, né, por falar um pouco do que Deus me transformou, né? Houve uma Amém. conversão, uma mudança de moeda. Amém. Amém? Glória a Deus. Pastor, então, vamos lá. Começa contando quem é a pastora Isabel, né? Um pouquinho de como foi o teu encontro com Jesus, como que aconteceu, para a gente estar te conhecendo ainda melhor. Sim. Sou casada, né? Meu esposo é Adriano, né? E nós temos 4 filhos, né? E os netos, vou contar, se eu for contar, eu tenho muitos, e se eu for contar, eu tenho muitos filhos também, né? Porque quando Amém. a gente aceita o chamado de Deus pastoral, a gente não só tem os gerados no ventre, né? A gente tem os gerados no espírito também. Amém. E aí, a caminhada minha não foi tão fácil assim. Um dia eu estava numa igreja e eu aceitei Jesus. Ou alguém me empurrou e disse: aceita Jesus, você precisa de Jesus porque você está assim, né? Aí no meu foi diferente. O meu testemunho é um pouco forte, não é algo assim que eu possa contar, porque leva horas. Mas um momento onde eu senti, eu vivendo uma vida do mundo, né? Uma vida de prazeres do mundo. E de repente eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu precisei ter esse encontro para ver essa transformação, porque até então eu não entendia. Eu procurava Deus em vários lugares. Eu procurava Deus em monumentos feitos por mãos humanas. Eu procurava Deus de templos. E a palavra de Deus diz que ele não está em templos feitos por mãos humanas, né? E aí eu não entendia, havia uma crise em mim que eu não entendia por que isso acontecia. Eu queria algo que houvesse uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aí eu tive um encontro, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, que eu vivia um mundo mesmo, eu vivia um mundo nu, eu era empresária, e eu tinha uma situação financeira boa, aonde eu dependia de bancos, eu dependia do dinheiro, eu tinha uma ansiedade dentro de mim que eu queria sempre mais, eu tinha um carro, daqui a pouco eu queria ter outro, eu tinha uma casa, daqui a pouco eu queria ter outra, e eu não entendia e nunca estava feliz, nunca estava satisfeita. Então a guerra existia em mim. Eu tive esse encontro com Jesus, e Jesus começou um tratar na minha vida lindo, porque primeiro ele me aceitou da forma que eu era, do jeito que eu estava, sem cobrança. Eu lembro muito bem que com quem eu aceitei Jesus, ela usou assim, eu não entendia muito, que eu não conhecia a palavra, não é por força nem violência. Uma amiga chegou e disse assim: ela precisa aceitar Jesus, essa mulher é uma empresária competente, já fez curso na Europa, já fez isso, mas está com a vida acabada, ela precisa aceitar Jesus. E ela pôs a mão no meu ombro com a sabedoria e disse assim: não é por força nem por violência. Ali na hora, hoje eu entendo, eu fui tocada pelo poder de Deus, chegou até me emociono, eu não me esqueço desse dia, e ela tocou e eu senti amor de Deus, saiu virtude, né? O amor de Deus. E aí, aceitei Jesus, aí começou uma caminhada. Ali eu tenho certeza que houve o aceitar Jesus. Mas eu pro- é, é, não confessei com a boca, como está lá em Romanos 10:9, né? Não confessei com a boca. Eu simplesmente fui, mas eu comecei a gostar daquela mulher.
E aí aconteceu um assunto bem sério na minha vida, um assalto, aonde eu não entendi muitas coisas, por quê, mas eu precisava passar por aquele assalto, para eu saber que Deus ia me tirar daquele assalto. Aí foi nesse momento que eu aceitei Jesus. E foi uma caminhada, faz 23 anos que eu, 23 anos. 23 anos que eu não olho para trás, Jéssica. Eu não olho porque eu não quero perder o que o Senhor tem para mim, para fazer comigo aqui. Eu não quero perder nem um minuto. Se olhar para trás, acaba perdendo o foco de Jesus. E quando a gente aceita Jesus na nossa vida, né? Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o nosso foco, né? Ele é o nosso foco. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele me chamou, eu aceitei e fui. Antes eu servia totalmente o mundo e servia bem. Eu até comparo ali com Paulo. Paulo perseguiu os crentes, perseguiu os cristãos, mas fala a palavra que ele fazia, ele era zeloso. Naquilo que ele fazia, Naquilo que ele fazia. Em perseguir, né? No que ele acreditava. Sim. Foi ali estudar nos pés de Gamaliel e deve ter sido uma pessoa bem conhecedora e bem dedicada. Sim. Era assim que eu era. Na minha profissão, eu queria ser a melhor, eu trabalhei na área de higiene e beleza, beleza, né, cabelo, essas coisas. E aí eu queria fazer o melhor. Aí eu fui para fora do país me especializar, eu fui para dentro da faculdade saber as fórmulas, eu fui para dentro dos cursos na Itália, eu fui para isso, eu fui para aquilo. Eu fazia muito bem. De repente Deus falou assim: não quero mais você pescadora de peixes. Peixes que eu digo do dinheiro, como Pedro ali. Joga a rede. De mamon. Eu quero você pescadores de almas. Pronto. Aí, quem me tirou das trevas para a verdadeira luz é o que merece ser adorado, é o que merece ser falado. Sim. Por isso que eu não paro de falar. Sim. E Deus não tirou essa minha forma de falar. Glória eu peço a Ele, Senhor, me dá mais um pouquinho de paz, deixa eu mais tranquila, falar menos. O Senhor diz, não, eu gosto de você falante. É um dom que ele deu para a senhora, né, pastora? Lembra que eu falei da moeda conversão? Quando há uma conversão, há uma mudança. Sim. Então, tem uma igreja aí que está muito em evidência, chamada Laodiceia, que diz a palavra, porque lá faz uma colocação das cidades, né? Água quente, água fria, e quando chegava lá nessa cidade, chegava morna. Ele faz essa colocação ali na palavra, né? Sim. Deus falando ali com João na ilha de Patmos, né? E aí, ele faz essa colocação. É o que está acontecendo hoje. A igreja do consumismo. Sim. Enquanto que Jesus, Senhor, eu era uma consumista. Eu era puro eu era puro secular. Sim. E puro material. Vaidade. Vaidade. Aí você lê lá em Eclesiastes sobre vaidade. Sim. Salomão, um homem sábio, que teve uma riqueza, né? Então, a Bíblia, Jéssica, a palavra de Deus diz ali em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu conheço, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Amém. Mas eu li 3 vezes, amém. Eu li 4. Mas ela transformou. Sim. Porque ela precisa transformar de dentro para fora. E praticar, né? E praticar, porque a palavra de Deus diz, ouve a palavra e dá ouvido à palavra. A gente escuta. Mas deixa entrar no coração, deixa entrar para ser transformada, para ser aplicada. Sim. Entende? Para ela ser aplicada na sua casa, para ela ser aplicada no seu casamento, para ela ser aplicada no seu relacionamento de trabalho, para ela ser aplicada dentro da igreja, com os irmãos, o corpo de Cristo. Ela tem que ser praticada. Sim. É como você lê um livro. Eu vou fazer uma comparação um pouco, não sei nem se eu estou falando alguma bobagem, mas me veio aqui um bolo.
Aí você não sabe fazer bolo direito, né? Eu, por exemplo, sou péssima em bolo. Só sei fazer aquele de caixinha, sabe? E aí eu pego a receita do bolo, faço lá a mistura, tudo bonitinho, mas eu tenho que colocar para assar, eu tenho que ter a prática de fazer tudo direitinho, e tudo com amor também, né? E receber o resultado e servir. Não é isso que acontece? Sim, A mesma todo o coisa, você processo. estuda, você aprende e depois você vai servir o que você tem. Por isso que a palavra de Deus diz: a boca Verdade. fala do que o coração está cheio. Sim, Se seu coração está cheio de amargura, dentro, conhece Jesus, mas ele está cheio de amargura porque você permitiu a amargura entrar dentro do seu coração, é como uma fofoca. Antes da gente começar aqui, nós falamos de fortaleza. Aí a amargura vem, aí depois ela vem de novo, ela vai se tornando uma uma fortaleza. fortaleza. E depois que ela se torna uma fortaleza, ela traz doença. E você começa a ser um doente no meio do corpo de Cristo, entende? Sim, Então, hoje eu já venho Deus me tratando, até a glória eu ser tratada, sim. mas eu Se permito, permite, né, pastora? eu me permito ser tratada. Por Sim, quê? Porque eu não quero fazer parte dessa igreja sim. morna. É. E para a senhora tratar outras pessoas, é para Deus usar a senhora para tratar outras Outras pessoas, pessoas a senhora precisa ser tratada por Deus, ser curada, curada para levar cura. curada para levar a cura. Porque não tem como você curar se você não está curado, É, né, pastora? E a senhora falando né, da igreja hoje que muitos cristãos estão nessa fase de estar morno, está uhum, deixando o mundo entrar dentro de si, com coisinhas que às vezes a gente fala não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, eu posso. Isso não é pecado. Mas tem muitas coisinhas. Na Bíblia não fala que você ouvir música secular é pecado. Só que é, a gente precisa de ter um discernimento que, às vezes, as músicas seculares te impede de ouvir a Deus, te bloqueia de ter uma intimidade com Deus. sim, Porque se uma música secular, ela não adora a Deus, não eleva o nome do Senhor, por que que você vai ouvir, né? Essas coisas, não tem problema ouvir música secular, não tem problema certas coisas, mas tem coisinhas, essas pequenas coisas que a gente fala que não tem nada a ver, mas é ali que o inimigo está fazendo com que nos afastemos de Deus, que estejamos morno, né? sim. Não ter uma intimidade com Deus, está nos distraindo. Por exemplo, Jéssica, eu um dia ouvindo um podcast seu, né? Ou foi um material na internet que você faz no YouTube, né? Sim, eu faço Que eu pro canal acho do muito YouTube. legal. Aí você falou da ligação que você tem muito com o celular, né? Sim, Então, eu gosto de celular. sim, Tenho o meu celular pessoal, tenho o meu celular da nossa empresa e tenho o meu celular também como pastora. sim. Então, eu tenho três, né? Três Não é um aparelhos. só, não, eu tenho várias, mas a palavra de Deus fala que para a gente se afastar da aparência do mal. Se é para eu me afastar da aparência do mal, o celular é mal para mim. Aí eu tenho três Sim, logo. Então, como eu me livrar disso? Porque eu sou empresária com meu esposo, trabalho junto com ele, sou pastora e tenho o meu pessoal da minha sim, família, filhos, netos. Aí o que, que acontece? Preciso estar vendo o que está sim. acontecendo. Se a minha filha está bem, que está viajando para tal lugar, com o meu genro, com o neto. É o nosso meio de comunicação Meio de hoje. comunicação mais rápido. Mais rápido. Mas ele nunca vai poder tirar o que é mais precioso na minha vida, que é conhecer mais a A nossa palavra, palavra. que é ler mais, Sim, que é através do conhecimento, é buscar mais conhecer um irmão pregando, um pastor pregando, você dando os ensinamentos no YouTube. Ah, sim. mas eu sou pastora, a Jéssica é um membro da igreja, faz um trabalho tal, tal, tal da igreja. Por que eu sou diferente? Se o seu material é muito bom. Amém.
com o seu material eu aprendo. E esse, esse coração ensinável é o que está sendo difícil hoje. O orgulho predomina. Sim, muito. A fama, sou pregadora ou pregador. Só porque leu a Bíblia 2, 3 vezes, acha que... Ou fez vários cursos, porque a gente tem que fazer vários, quando tem muita gente boa aí, muita gente boa, não vou falar nomes aqui, mas eu acompanho muito povo bom. Sim. Aí eu tenho que usar o computador. Ou então o celular. Sim. Agora, Exato. quando eu pego o celular, que eu vou fazer essa comparação, para fofocar, para julgar, Sim. para caluniar. Exato. Comentar nas coisas dos outros, Comentar coisas indevidas. Comentar palavras que não edificam. Sim. Para julgar, para criticar. Para criticar. Sim. Aí ele se torna nocivo. Exato. Então, esse discernimento de você saber administrar isso, como usar, é muito importante para hoje. Muito. É verdade. E é o que faz você estar cada dia mais alegre com a presença do Senhor. Sim. Usar com sabedoria para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E, pastora, no começo do nosso programa aqui, que eu perguntei para a senhora falando lá, né? No começo da sua conversão, que a senhora buscava um Deus ali em imagens, feito por mãos humanas, Sim. né? Assim, a senhora tentava preencher um vazio dentro da senhora, buscando em várias outras religiões ou deuses, né? Eu posso falar um pouco disso, porque eu fui idólatra, eu vim de uma família idólatra, meus pais, principalmente a minha mãe, a família, meu lado materno, muito idólatra. E eu me tornei idólatra. Sim. E eu tive a oportunidade, na área que eu trabalhava, de viajar para fora do país. Aí eu viajei para alguns países aonde eu pude exercer e viver a idolatria. E nessa minha idolatria, eu acreditava, e eu queria um Deus. Eu sentia que tinha um Deus todo-poderoso. Eu só não entendia que ele era onipotente, onisciente, onipresente. Eu entendia que era um Deus. Eu podia entender como uma luz, eu podia entender como uma árvore, podia entender alguma coisa desse tipo. Sim. Mas como eu era idólatra, vinda de família idólatra, eu acreditava em material feito com mãos humanas. Sim. E vivi muitos anos assim, no engano. Mas a minha fé fazia acreditar e acontecia? Fazia e acontecia. Porque a minha fé é em prática, entende? Sim. Só que eu não sabia se aquele que eu estava acreditando, eu não sabia se eu ia poder contar com ele depois. Sim. Então, eu acreditava, vamos dar um exemplo, eu acreditava numa pedra X. Uhum. Uma pedra, o nome X, esoterismo, tal, tal. Eu acreditava. Eu acreditava que se eu pegasse aquela pedra e colocasse dentro de uma sacolinha e fechasse e colocasse dentro da minha bolsa, ia me trazer sorte. Sim. Aí eu ia lá, comprava a pedrinha, fazia, colocava dentro da minha bolsa e comecei a ganhar dinheiro. E achava que era sorte. Achava que era sorte. Mas eu ganhava porque eu trabalhava, porque eu me dedicava a fazer o melhor, como eu falei, fazia o melhor na época para o mundo. Sim. Hoje eu faço o melhor para Deus. E hoje eu acredito, por que eu faço essa comparação? Porque o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus que não vai te decepcionar nunca. Sim. É um Deus fiel. A pedra não foi fiel. Sim. Ela não falava comigo. Uhum. Não foi ela que estava na cruz. Não foi ela que falava comigo. Não foi ela que me tratou. Sim. Quem me tratou foi Jesus, onde eu entendi, na cruz do Calvário, ele sendo levado para lá sem pecado, levando os meus pecados para a cruz, todos os meus pecados, no meu lugar. Sim. Pagando uma dívida
Que era da senhora, que era nossa. que era a dívida que era nossa, Sim. né? Pagando uma dívida, enfrentando tudo aquilo. E o que mais interessante que eu acho nessa subida ali para o Gólgota, e ele ser crucificado, você observa que foi crucificado entre dois homens. Sim. Qual dos homens que a gente prefere ser? O que creu, que foi para o paraíso, como diz a palavra, ou o que julgou, o que duvidou? Porque eu fui um dia igual aquele homem, o que duvidou. Sim. E eu servi a matéria. Mas no dia que eu tive o encontro com Jesus, eu passei para o outro lado. Eu passei para aquele que crê e que acredita e que entendi que ali houve uma morte e acredito mais ainda na ressuscitação, que ressuscitou. E na hora que ressuscitou, que veio vida, eu vim junto. Ressuscitou junto. Ganhou vida, né? Ganhei vida. E o meu testemunho é forte. Eu fui empresária há muitos anos e eu falava que com 40 anos eu ia ficar milionária. Porque eu dependia da palavra dinheiro. Aí comecei a investir em cursos, diplomas, fora do país, fiz todos que precisava. Eu acho que eu deixei de fazer uma escola na minha área, que era em Londres, a escola, e era caro para ir para lá. E faltou, eu me converti antes de fazer essa última escola. Mas fui em todas, assim que precisou na minha área. A minha área era higiene e beleza, na área de beleza. Sim. Uma área de consumismo, uma área que é muito fácil ganhar dinheiro. Então eu vivi aquilo intensamente e eu dizia que com 40 anos eu ia ficar milionária. E eu ficaria, se eu tivesse continuado. Sim. Mas de um dinheiro que não ia me fazer feliz. Sim. E aí houve um assalto grande na empresa, uma das empresas que eu tinha. E nesse assalto a ficha caiu. E foi sério o assalto. E eu tive momentos difíceis depois desse assalto. E depois desse assalto, eu tive um casal foi me buscar, depois do assalto, na delegacia. E nesse encontro tinha uma mulher sábia com a Bíblia. Você lembra que quando eu comecei a falar sem força e sem violência? Uhum. Tem que aceitar Jesus, senão você vai... tem pessoas que você tem que falar mesmo. Tem pessoas, às vezes, que você diz, olha, se você não aceitar, a sua vida... Né? Às vezes a gente se torna até chato, né? Sim. Crente chato, mas às vezes precisa. Mas no meu caso, eu precisava de uma coisa mais livre. Sim. E essa mulher, depois do assalto, essa mulher teve uma sabedoria grande e eu comecei a ter visões com o mundo espiritual. Sim. Uma guerra espiritual muito grande. E aí, essa mulher olhou para mim e disse, nesse momento que você está vivendo isso, você tem duas opções, ou você escolhe morte, você escolhe, ou você escolhe vida. É uma escolha. Morta eu já estava. Trabalhando, maravilhosa, mas estava morta. Ou você queria continuar morta ou queria ganhar vida. Ou você continua morta ou você continua viva. Aquilo ali foi uma interrogação. Aí eu disse, eu quero vida. Ela disse, então ajoelha. Aí eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, ela fez a oração. Sim. Faz 23 anos atrás. Nossa. E continuo sendo a Isabel, extrovertida, que Sim. brinco, que prego, que ajudo. Uhum. A forma que Deus me fez, Sim. Ele apenas quer me usar da minha forma e pregar o evangelho. Ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando a gente entrega a vida para Jesus, ali começa a ver quando tem verdadeiramente um arrependimento, uma conversão genuína, e você se permite ser moldada, ser transformada pelo Espírito Santo, né? Ocorrem muitas transformações.
desde vestimenta, comportamento, Sim, falas. sim. É isso que é uma conversão verdadeira. É, E é igual a senhora tinha falado antes, que é de dentro para fora. é, Não é ninguém que vai chegar na senhora, que chegaria na senhora, chegaria em mim e falasse: Jéssica, você não pode mais usar essa blusa é, de alcinha, você não é. pode usar mais brinco. Quem É o convence é o Espírito, Espírito é o Santo. Espírito Santo que nos convence. E eu creio que houve muitas transformações na vida da senhora. Você não Qual? falou para mim de idolatria? Sim. Faça a pergunta. Qual? Qual é co- qual foi a transformação mais impactante que Jesus fez na vida da senhora? Você lembra que eu falei que eu era idólatra? Sim. Deus me pegou na parte. A primeira coisa que ele quis transformar em mim foi a parte idólatra. E eu não era Sim. idólatra, só tinha uma coisinha, não. Eu tinha tudo que levasse para a idolatria, eu acreditava. Meu Deus. Eu era verdadeira idólatra de carteirinha. Desde o dinheiro, mamon? Desde o dinheiro mamon, idolatrava dinheiro, Sim. ao santinho, Uhum. A pedra? a pedra, a medalha, a isso. Sim. É muito interessante como esse Deus é maravilhoso, como é que É. ele trata. E aí, Gente. eu vou falar isso muito rápido, E porque não foi ninguém que falou para a não, senhora. não, 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 não. Eu tinha um relógio bem grande, esse relógio tinha uns ponteiros bem grandes, e assim que eu me converti, eu fui para uma igreja, visitar uma igreja. E no meu carro tinha muitas coisas idólatras, até mesmo da minha família. No meu carro tinha os adesivos idólatras, tinha muitas coisas que levavam à Sim. idolatria. E eu, como aquela nova convertida, achava que eu tinha que dar satisfação para as pessoas. Eu não tenho que dar satisfação para as pessoas. Eu tenho que ser o próprio Jesus andando, a carta viva andando, Sim. e as pessoas vendo em mim Jesus. Sim. E aí eu disse, é muito interessante, eu preciso contar esse testemunho até para alguém ouvir. Aí Sim. eu disse, eu vou esconder o meu carro para nenhum das pessoas da igreja ver. Porque senão vão criticar, porque o meu carro está todo adesivado. Tu conhece essas propagandas que faz para chamar a atenção nos Sim. carros? E aí eu fui tentar estacionar num lugar bem distante. Não encontrei vaga no lugar distante. Imagina onde eu encontrei vaga. Encontrei vaga pertinho, perto da porta da entrada. E sento lá, toda feliz, nova convertida, sem entender nada. Glória a Deus por isso, porque é um crescimento. Sim. Aí o pastor abre, vamos abrir em Deuteronômio, hoje eu vou falar sobre idolatria. Eu Jéssica, sei. aquilo ali veio assim, borbulhando dentro do meu Sim. estômago. Eu disse, eu vou levantar. Porque dentro de mim morava a A idolatria. idolatria. Aí eu disse, esse pastor viu meu carro. Aí ele começou a contar, ele disse, alguém contou da minha vida para esse pastor, não acontece isso? Sim. Aham. E aquilo começou a me irritar, mas ao mesmo tempo eu comecei a observar as palavras daquele pastor. E naquelas palavras dele, Deus foi tratando. Aí eu saio, o carro do pastor estava do lado do meu. Olha Deus, olha, isso é Olha. Deus. Aí me deu mais certeza que ele tinha visto meu carro. Sim. Pastor, nem hoje eu sou pastor, a gente não sabe nem que carro está do nosso lado. Até mesmo que a gente, com as coisas da igreja, a gente está ligado, ou de casa, ou do trabalho, a gente não sabe. Sim. A gente não se liga muito nessas coisas. Não sei outros pastores, mas eu sou assim. Uhum. Aí o que é que acontece? Vou ser bem rápida. Aí aquilo veio tão forte para mim. Eu entrei no carro, já comecei a olhar para as imagens. Eu digo, Senhor, se for o Senhor falando comigo, me transforma. Como tudo até hoje eu falo com Ele. Eu não quero ser transformada por homens. Sim. Eu Nossa, quero isso ser é transformada forte. pelo Teu Espírito. Isso é importantíssimo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas fechando, Sim. eu tive uma experiência com Deus. Uma pessoa chegou quase meia-noite na minha casa e me entregou um livro dizendo que Deus mandou me entregar. Aí até hoje eu tenho esse livro. Aí eu olhei para ela e disse, quem mandou? Ela disse, Deus. Aí eu disse, e eu tinha dito para Deus quando eu saí da igreja
que até meia-noite ele me respondesse, porque se até meia-noite ele não me respondesse, eu não tiraria nada das minhas idolatrias. O que eu idolatrava, eu ia idolatrar mais ainda. Lembra que eu faço? Sim. E aí, como Deus escuta as nossas orações e Ele sabe tratar a gente, Ele mandou essa pessoa e essa pessoa apareceu. Eu posso até falar que como um anjo, e foi um anjo. E ela chega e diz: Deus mandou eu vir aqui e lhe entregar isso. Quando ela me entregou, virou, era um livro, um chute na idolatria. Ah, olha. Eu olhei para aquilo. Aí, na mesma hora, Deus falou comigo e disse: lembra ontem você na igreja, preocupada com homens? E eu estou aqui agora, falando com você. Olhe para o seu relógio. Aí eu estou falando do relógio grande, que eu tinha com os números grandes, porque o ponteiro encostado na meia-noite. Deus é Deus certo. No tempo hora certo. certa, no tempo certo. Então, tudo que aconteceu na minha vida até hoje foi tudo no tempo certo. E estamos chegando já no finalzinho. Sim. E eu sempre gosto de pedir para os nossos convidados compartilhar uma palavra, uma mensagem para quem está nos assistindo. E não vai ser diferente. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, uma palavra para quem está nos assistindo. Então, o que eu tenho para falar é que conheça o Jesus que eu sirvo hoje. Amém. Porque um dia ele disse para mim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tomei posse. E entendi, estou aqui. Amém. Obrigada pela disponibilidade da senhora, por esse testemunho maravilhoso, tremendo, que eu tenho certeza que falou muito ao coração de quem está nos assistindo também. Amém? Amém. Eu que agradeço. Amém. Yes. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E se você quiser rever os nossos programas, vão estar todos disponíveis no nosso canal do YouTube, a Adna Goiabeiras, tá bom? E não saia daí, que agora vamos dar início ao nosso culto de adoração. Vem junto com a gente adorar o único que é digno de todo louvor e toda adoração. Amém? Deus abençoe tua vida e até o próximo programa.